extremamente interessante, que é a questão do Bolsonaro e os seus advogados. Vejam só isso aqui. Advogados de Bolsonaro, Braga Neto e Costa da Câmara acionam a OAB contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ou seja, eles acionaram a OAB contra o Alexandre de Moraes. Vamos entender aqui a situação? Tá aqui, ó. As defesas do ex-presidente Bolsonaro, do general Braga Neto e do coronel Marcelo Costa Câmara entraram com uma representação na Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento da suposta tentativa de golpe de Estado. Os advogados alegam ilegalidades e violação de prerrogativas no inquérito e pedem que tenham direitos garantidos, principalmente no amplo acesso às provas produzidas durante a investigação, né? E há mais tempo para análise do processo. Os advogados postulantes se encontram de mãos atadas frente às diversas negativas de pleitos, tá? De pedidos, né, gente? E que são necessários ao exercício de sua profissão, como a simples concessão de prazo razoável para análise de centenas de milhares de páginas de conteúdo já esmiuçado pela acusação, diz o documento assinado nesta quarta-feira, gente. Tá aqui. A OAB entrou em contato, né, a Gazeta do Povo entrou em contato com a OAB para pedir um posicionamento sobre a representação e aguarda o retorno. E aí, pessoal, vocês acham que a OAB pode ter um culhão, tá? Pode ter os representantes, né? Os líderes da OAB, presidente da OAB, vocês acham que vai sair alguma coisa dessa questão? Vocês acham que a OAB vai peitar, enfrentar e confrontar o ministro do STF, Alexandre de Moraes? Ou vai ser como os outros pedidos banais, né? Porque nada, nenhum dos pedidos do corpo jurídico do Bolsonaro está sendo atendido, no STF principalmente. Agora, a OAB, será que pode ser diferente? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Continuando, gente, olha só, para vocês entenderem a próxima informação, vocês precisam ter acesso a isso aqui. Gleice apresenta queixa-crime contra Gustavo Gayer e pede reparação de R$30 mil. Aquela questão daquela opinião do Gustavo Gayer, que ele mencionou a Gleice Hoffmann, o Lindenberg Faria, presidente do Senado Federal. E aí, a decisão da Gleice Hoffmann é a seguinte: a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, apresentou uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal, STF, contra o deputado federal Gustavo Gayer, por uma série de declarações contra ela. Gleice pede que Gayer seja condenado por difamação e injúria e pague uma reparação de R$30 mil por danos morais. Tá aí. Então, na semana passada, vocês já viram tudo o que aconteceu e a Gleice Hoffmann acionou justiça contra o deputado federal, grande aliado do Bolsonaro, Gustavo Gayer. Tá interessante, né, gente? Gleice Hoffmann se sentiu muito ofendida pela fala do Gustavo Gayer, mas ela não se sentiu ofendida pela fala desastrosa do Lula em relação a uma mulher bonita para falar das relações institucionais. Para ela aquilo ali foi uma piada, foi uma brincadeira. Interessante, né? Mas aí, o que eu achei mais interessante ainda foi isso aqui. TCU arquiva pedido do mesmo Gustavo Gayer, tá? Que foi colocado na justiça pela Gleice Hoffmann, tá? O TCU, Tribunal de Contas da União, arquiva o pedido de Gayer sobre gastos com viagens de Janja. E a título de informação, gente, tá? Há uns 3, 4 dias atrás, o PGR também arquivou, né, os pedidos, os processos ali contra, né, os gastos da dona Janja, da dona Esbanja. Então o PGR do Lula, Paulo Gonet, foi lá e passou a régua, tipo, arquivou tudo. E deu as justificativas mais esdrúxulas da face da terra. Aí, depois do Paulo Gonet ter arquivado, né, os pedidos de fiscalização contra, né, os gastos da Janja, agora foi a vez do TCU, que arquivou o pedido do Gustavo Gayer. Gente, isso aqui é um tapa na cara da sociedade. O Tribunal de Contas da União decidiu, por unanimidade, arquivar uma representação do Gustavo Gayer, que pediu uma auditoria nos custos das viagens internacionais da primeira Janja da Silva, desde o início do governo do presidente Lula, de janeiro de 2023. O parlamentar alegava que Janja passou 103 dias fora do Brasil entre 2023 e 2024, superando os 16 dias das viagens do próprio presidente. Além de acompanhar o chefe do executivo na maioria dos compromissos internacionais, a primeira-dama também representou o país em eventos oficiais, cobertura das Olimpíadas de País, encontros sobre educação do Catar. Então, o representante Gayer não possui, isso aqui é a justificativa do TCU, o representante Gustavo Gayer não possui legitimidade para requerer a realização de fiscalização pelo TCU. E não acatou, arquivou, tipo assim, aqui Janja não vai ser fiscalizada por um pedido de Gustavo Gayer. A contrapartida, lá, a Gleice Hoffmann está acionando a justiça e está pedindo R$30 mil de indenização contra o Gustavo Gayer. Agora, o que é que vocês acham? Vocês acham que quem vai vencer? Gustavo Gayer ou Gleice Hoffmann? Porque aqui, Gustavo Gayer perdeu. Gente, tá? Lula tem realmente as costas quentes, viu? Nesses tribunais. O inquérito às fake news, ele começou com uma fake news. E ele deu um poder incomensurável para Alexandre de Moraes. Agora que o inquérito faz 6 anos,
Será que o Alexandre de Moraes vai abrir mão desse inquérito? Vai abrir mão desse poder? Olha, essa a gente pode dizer, é a pergunta do $1 milhão, esse momento em que a gente vive. Mas para responder essa pergunta, a gente precisa entender como que tudo começou. E por que se deu tanto poder a um ministro do Supremo? Você lembra o motivo pelo qual o inquérito das fake news começou? Foi para combater fake news? Foi para combater desinformação? Foi para defender a democracia? Não foi por nada disso não. Foi por duas razões muito simples e específicas e que nos dizem muito sobre esse inquérito e sobre o que vai acontecer ainda daqui para frente. A primeira razão foram críticas feitas por procuradores da Lava Jato. Sim, tudo aconteceu, acreditem, porque um dos procuradores da equipe da Força Tarefa em Curitiba escreveu um simples artigo inofensivo para o portal O Antagonista com críticas ao Supremo e à decisão do Supremo, que é colocar debaixo do guarda-chuva da Justiça Eleitoral os casos de corrupção. Naquele artigo, o procurador da Lava Jato estava se insurgindo contra essa possibilidade do STF decidir que todos os crimes de corrupção iam ser julgados agora pela Justiça Eleitoral, nos casos em que parte do dinheiro da propina era usado em campanhas eleitorais, ou seja, sempre. Como a gente sabe hoje, o Supremo mudou a jurisprudência para a competência se tornasse efetivamente da Justiça Eleitoral. E isso causou realmente, como ele avisava no artigo, a anulação de dezenas e dezenas e dezenas de condenações e processos da Lava Jato. E ainda pode vir a derrubar a Lava Jato inteira. Ou seja, o colega Diogo Castor estava certo. Só que eu tomei um susto naquele dia. Porque eu abri a internet à noite, acessei o portal Globo, e adivinha quem estava lá na notícia como o primeiro alvo do inquérito, segundo a manchete daquela noite? Sim, eu. A manchete dada com exclusividade pela jornalista Carolina Brígido, do jornal O Globo, foi a seguinte. A manchete lia: inquérito aberto por Toffoli vai investigar Deltan Dallagnol e auditores da Receita. Como assim, à tarde, o inquérito tinha sido aberto, supostamente contra críticas, falava do meu colega Diogo Castor, e à noite essa manchete: Deltan Dallagnol era alvo e auditores da Receita. Olha o que dizia a matéria, eu separei aqui para ler para vocês. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, abriu nesta quinta-feira um inquérito para apurar ofensas consideradas criminosas à corte e aos seus integrantes. Entre os alvos estão procuradores da Lava Jato que postaram vídeos na internet fazendo o quê? Crime! Incitando organização terrorista, terrorismo, tráfico de drogas. O que será que a gente fez? Procuradores da Lava Jato que postaram vídeos na internet conclamando a população a tomar partido no julgamento de hoje, como Deltan Dallagnol. Outro investigado vai ser Diogo Castor, que publicou um artigo dizendo que o tribunal preparava um golpe contra a Lava Jato. Ou seja, o inquérito foi aberto para investigar críticas. E por nós pedirmos para a sociedade ficar atenta, porque o STF ia emitir decisões que podiam colocar a Lava Jato em xeque, ralo abaixo. E foi exatamente o que aconteceu, foi o que a STF fez. E aí eu pergunto, tem algo de errado em conclamar a sociedade para ficar atenta, para cobrar os ministros, para acompanhar ou até para criticar e reclamar? Não, claro que não, nada. Isso tudo é liberdade de expressão. Então o inquérito começou com uma baita fake news, dizendo que era para investigar crimes praticados por procuradores ao atentarem contra o Supremo. Suprema balela. Fake news suprema. É a supremacia da desinformação. E já naquela época, a gente via o germe da censura dos poderes ilimitados para dizer o que pode e o que não pode ser dito no Brasil. Mas eu descobri depois que essa primeira razão do inquérito, que era investigar críticas minhas e de outros procuradores, era apenas uma cortina de fumaça para o segundo e verdadeiro objetivo do inquérito. E vai deixando aí o seu like se está gostando de relembrar a raiz desse mal e entender um pouquinho mais sobre ele. E o segundo e verdadeiro motivo foi o quê? Foi blindar os ministros do STF das investigações. Naquele momento, já estavam pipocando delações contra ministros do Supremo. Mas, mais do que isso, a Receita Federal tinha começado uma investigação independente, com base em critérios objetivos, sobre as famílias de dois ministros, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles instauraram esse inquérito para ter poderes para barrar as investigações. E, de modo não surpreendente, poucas semanas depois, eles mandaram uma ordem para a Receita para que ela parasse a investigação sobre os ministros. Essa ordem era ilegal por várias razões. O caso não tinha foro privilegiado, o STF não tinha competência, os ministros eram suspeitos para atuar em causa própria, a atuação da Receita Federal era legítima. Mas o ministro Alexandre de Moraes mandou parar a investigação e, pior, afastou das funções os auditores da Receita. E foi um barata-voa na Receita, e com razão, os auditores de todo o país ficaram apavorados. A mensagem foi clara: não mexam com a gente poderosa que vocês vão se ferrar. E a mensagem foi efetiva. Até hoje está todo mundo tremendo para começar qualquer investigação contra político poderoso ou ministro do STF. Evita, fecha os olhos, faz de conta que não viu, porque sabe que a gente não tem o império da lei para fazer isso no Brasil, para poder investigar um poderoso. É triste, é indignante, é revoltante. Você concorda? Deixa aí o seu like.
E aí não surpreende o que aconteceu em seguida. Os ministros gostaram do poder. Eles gostaram de calar os críticos, como a revista Cruzoé, uma das primeiras vítimas da censura, com aquela matéria sobre o amigo do meu pai que ligava Dias Toffoli ao Odebrecht. E daí em diante, a coisa só desandou. Foram centenas de pessoas que tiveram suas redes sociais censuradas, sofreram buscas e apreensões, bloqueios patrimoniais, quebras de sigilo, numa caçada interminável dos inimigos do STF, em especial contra o bolsonarismo. A Lava Jato era o alvo inicial, mas conforme o bolsonarismo passou a antagonizar de modo mais intenso com o STF, o canhão foi mudando de direção, com um objetivo claro: vencer o bolsonarismo. E o resto da história a gente viveu e vive até hoje. Censura, arbítrio, abuso, repressão, na sucessão de violações de direitos humanos mais grave ocorrida desde a ditadura militar. E Moraes vai abrir mão do inquérito? Essa é a pergunta que eu prometi que eu ia responder. Ele vai abrir mão desse poder? Para responder isso, você tem que olhar tudo o que eu falei, entender a lógica. A lógica é de autoproteção da corte e dos ministros. Não é de defesa da democracia. E você acha que os ministros estão precisando se proteger? Depois de tudo que os Estados Unidos vem fazendo e sinalizando contra os abusos do STF? Sim, né? Precisam se proteger, né? Então você já tem a resposta. O STF jamais vai abrir mão desse inquérito, porque ele é um instrumento de poder supremo, autoconcedido. E o irônico é que todos os abusos e violações foram impostos por um tribunal que, ironicamente, deveria garantir os direitos previstos na Constituição. O que ele garantiu, na verdade, foi 3 outras coisas. Primeiro, a impunidade dos corruptos da Lava Jato. Segundo, a eleição de Lula e o retorno da esquerda ao poder. E terceiro, a intocabilidade dos próprios ministros, que foram blindados de qualquer investigação. Na época da instauração do inquérito, a corrupção era vista como o maior problema do Brasil. O STF conseguiu piorar tanto a situação que hoje nós temos um outro problema maior ainda. Um problema supremo. E uma situação, gente, tá? Estarrecedora que está acontecendo dentro do Congresso Nacional, que inclusive é a primeira informação que eu vou trazer aqui para todos vocês. Ao que tudo indica, Jair Messias Bolsonaro acaba de sofrer a sua maior traição dentro do Congresso Nacional e envolve, gente, exatamente o Hugo Mota. Vocês vão entender porque eu vou explicar nos mínimos detalhes para que não reste nenhuma dúvida. Aí no finalzinho vocês vão colocar se realmente o Hugo Mota traiu ou não o Bolsonaro. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, para vocês entenderem a primeira informação que eu vou trazer aqui para todos vocês, inclusive se você já passou por essa situação, coloca aqui embaixo nos comentários. Você tá aí me assistindo, você tem um amigo, gente, tá? Que ele é um flamenguista de carteirinha, só um exemplo aqui para vocês entenderem. Ele é um flamenguista de carteirinha, até faz campanha pro Flamengo, não gosta que ninguém fala mal do Flamengo perto e tal. E de repente esse amigo vai para um jantar, né? Ele é convidado por um amigo e vai para esse jantar. De repente, ali naquele jantar, tem várias conversas, várias opiniões, várias situações. E de repente, esse amigo seu, que era flamenguista de carteirinha, sai de lá vascaíno. Vocês já passaram por situação semelhante a essa? De repente, ele abandonou o Flamengo, que ele era um flamenguista de carteirinha, e do nada, ele sai desse jantar, tá? Abandonou o Flamengo e agora é vascaíno de carteirinha. Por que eu estou citando esse exemplo? A gente sabe dessa rixa, né, que existe entre o Flamengo e os vascaínos, principalmente na era, né, do Eurico Miranda, né, todos sabem disso. Por que eu estou citando aqui, gente, essa situação para vocês entenderem o que está acontecendo? Porque o Hugo Mota, ele participou, como vocês sabem, o Alexandre de Moraes, ele ofereceu um jantar para a alta cúpula, né, ali de Brasília, né, várias autoridades participaram desse jantar, inclusive ministros do STF, parece que 7 ministros do STF participaram desse jantar. Fato curioso que o Nunes Marques também participou desse jantar, que eu achei extremamente curioso. Tá errado? Não, mas assim, no mínimo curioso, né? Então teve ali ministros do STF representando, né, o STF, teve ali o Geraldo Alckmin representando ali o Executivo, vice-presidente da República e vários parlamentares. E o fato curioso que o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também participou desse jantar. E, gente, o fato mais curioso ainda, que é aqui onde a situação tá pegando. O Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, ele participou deste jantar do Alexandre de Moraes. Aí, o que aconteceu foi isso aqui, tá? Após jantar com Moraes, Hugo Mota nega a existência de perseguição política no Brasil. E isso aqui, gente, tem gerado uma revolta gigante entre bolsonaristas. E com certeza o Bolsonaro não deve estar nada feliz com toda essa situação. Por quê, gente, tá? Por coincidência, depois desse jantar, tá vendo a parábola lá do flamenguista que de repente se transformou num vascaíno de carteirinha? Mudou assim da água pro vinho? Agora parece que o Hugo Mota também mudou da água pro vinho. Por quê? Após esse jantar na casa do Alexandre de Moraes, vejam só
o primeiro discurso do Hugo Mota na Câmara dos Deputados. Assistam, tá? Porque aí logo em seguida eu vou trazer aqui para vocês entenderem o que é que está acontecendo. Um discurso pequenininho para vocês entenderem a diferença. E eu achei interessante esse comentário aqui, tá? Eu vou ler aqui o comentário, queria que vocês colocassem aqui embaixo a sua opinião depois de assistir o vídeo. Bolsonaro é um péssimo articulador político, tá? Ele impediu o PL de lançar candidato próprio para a presidência da Câmara, dizendo que Hugo Mota pautaria a anistia, é o projeto de lei da anistia. Esse discurso de Mota prova que, mais uma vez, Bolsonaro errou. Não existe preso político no Brasil. Porque, de repente, do nada, depois desse jantar, o Hugo Mota vem e diz que não existe preso político no Brasil. Vejam só a fala. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de... Vocês viram? Não existe nem presos e nem exilados políticos. Quer dizer que para o Hugo Mota não existe preso político aqui no Brasil. E aquele tanto de gente presa pelo 8 de janeiro, será que aquilo ali não são presos políticos? Porque segundo um dos maiores juristas do Brasil, ali temos presos políticos. E ele continua, vejam só. Ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Nos últimos 40 anos... Gente, foi o discurso do Hugo Mota, né? Depois do jantar que aconteceu ali na casa do Alexandre de Moraes. Aí veio esse comentário, e eu tô vendo muita gente, inclusive parlamentares de direita, ali dizendo que, olha, parece que Hugo Mota mudou da água pro vinho. É como se fosse um cara que torcia pro Flamengo e de repente passou a torcer pro Vasco. É mais ou menos isso. Mas o que aconteceu durante esse jantar que o Hugo Mota mudou drasticamente? E agora a grande pergunta que fica é a seguinte: Bolsonaro está sendo traído pelo Hugo Mota? Porque o Bolsonaro, me lembro muito bem, o Bolsonaro ele moveu mundos e fundos, conversou com vários líderes de vários partidos, exatamente para apoiarem Hugo Mota, para que ele fosse presidente da Câmara, com a promessa, né, da possibilidade dele aprovar, colocar para votação o projeto da anistia. Agora a pergunta que eu faço para vocês que estão do outro lado assistindo é: depois dessa fala do Hugo Mota, que ele acabou de dizer que não tem preso político aqui no Brasil, vocês acham que ele está mesmo disposto a colocar o projeto da anistia para votação depois desse jantar na casa do Alexandre de Moraes? Vamos ver aqui, gente, tá? Um comentário cirúrgico da Ana Paula Henkel, gente, tá? Ana Paula Henkel vai para cima de Hugo Mota e questiona se ele vai sustentar a covardia de dizer que não há presos e nem exilados políticos no Brasil, gente, tá? Eu acho que depois desse comentário cirúrgico da Ana Paula Henkel, vai estar caracterizado se é uma traição ou não de Hugo Mota contra o Bolsonaro. Assistam que vocês vão entender. É uma vergonha. O que nós estamos vivendo no Brasil é inacreditável. Eu conversando com membros da minha família que, né, estão no Brasil e todos, né, desanimados com o Congresso, e aí depois você vê uma declaração dessa lamentável do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota. É uma declaração covarde, eu diria, né? Parece um texto que foi escrito pelo próprio Alexandre de Moraes, né? E a minha família perguntando, às vezes eu não sei como vocês comentam as mesmas coisas todos os dias, porque vocês estão numa nuvem, né? Num disco arranhado, naquele filme, né, que eu brinco, o Dia da Marmota, a gente acorda e tá no mesmo filme, vai dormir e está no mesmo filme. É inacreditável. Eu não sei se eles continuam na insistência. Não, se a gente repetir 37 milhões de vezes golpe, 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 atentado violento ao Estado de Direito, quem sabe se a gente repetir, isso vire verdade, né? Igual o ministro da propaganda daquela era, lá atrás, né? Do bigodinho, que falava, vamos repetir uma coisa 1000 vezes, uma mentira 1000 vezes até ela virar verdade. Porque não tem outra explicação. Né? Juristas renomados, advogados, e você passa os olhos em perfis profissionais de advogados, juristas, professores de direito, que nem tem nada a ver, nenhum alinhamento com o bolsonarismo, são pessoas apolíticas, e todos eles, né, os que têm integridade intelectual, dizendo, é uma peça que não para de pé, não existe isso. Não existe. Ontem a minha última pergunta para o presidente Bolsonaro foi em relação àquela frase que ele disse, ainda como presidente, mas já passando o bastão para a equipe de transição do Lula. Ele disse naquela coletiva, eles vão sentir saudade da gente.
Como que um presidente que diz eles vão sentir saudade da gente, que recebe a equipe de transição, que faz toda a transição oficial, viaja para o exterior, sai do posto de presidente e vai dar um golpe de Estado da Disney, de Orlando, de Miami, depois que já entregou o poder para o presidente empossado? E aí, Zanin, que foi advogado deste presidente empossado, com todas as perguntas que nós temos até hoje, e não podemos sequer perguntar sobre a eleição de 2022, que foi advogado dele, agora marca julgamento do terceiro grupo de acusados. E continuam os grupos, né? Os lotes dos presos políticos, mas, né, segundo o deputado Hugo Mota, não tem presos políticos no Brasil. Realmente, deputado, no Brasil não tem, eles estão todos exilados aqui nos Estados Unidos. Tem uma juíza exilada aqui, jornalistas, e agora temos um deputado também. O senhor está certo, eles não estão no Brasil, mas temos presos políticos no Brasil. E que são julgados, deputado Hugo Mota, em lotes. Lote 1, lote 3, lote 12. Como gado, deputado Hugo Mota. O senhor vai se sustentar nesta covardia de dizer que não há presos políticos no Brasil e nem exilados aqui nos Estados Unidos? O senhor não merece estar sentado nessa cadeira. Fez um discurso belíssimo na sua posse. Eu elogiei, todos nós elogiamos o discurso de proteção à Constituição. E agora, diante disso tudo, o senhor fala, tá tudo normal, gente. Zanin marcando julgamento de terceiro grupo de acusados. Vai pra vocês aí no estúdio. A gente fica indignado, né, gente, tá? Depois de todo, né, você viu, Ana Paula Henkel chegou o Beth aqui, né, sem dó e nem piedade. Ela chamou o Hugo Mota de, assim, o ato dele, né, de covardia. Segundo ela, o que está acontecendo é uma covardia por parte do Hugo Mota, depois de tudo que o Bolsonaro fez, gente. Então, eu me lembro exatamente, gente, tá, das várias reuniões. Bolsonaro chegou aí lá, né, no Congresso Nacional para conversar com líderes de vários partidos, dizendo, olha, gente, tá, vamos apoiar o Hugo Mota. Hugo Mota, cara, vai ser a diferença dentro desse Congresso Nacional. O Hugo Mota, com ele a gente tem possibilidade de colocar o projeto da anistia para votação. E assim, gente, essa atitude do Hugo Mota, tá, depois que ele saiu desse jantar do Alexandre de Moraes em mudar da água pro vinho, que se pegou o Brasil inteiro de surpresa, isso está sendo interpretado como uma das maiores traições contra Jair Messias Bolsonaro, tá? E agora eu quero que vocês coloquem aqui embaixo a sua opinião. Essa atitude, tá? Esse novo comportamento do Hugo Mota de mudar da água pro vinho, vocês acham que pode ser caracterizado como uma grande punhalada nas costas do Bolsonaro? Coloca aqui embaixo, gente, tá? Eu quero ver a opinião sincera de todos vocês. Ou não, vocês acham que não, que ele só tá fazendo esse discursinho, tá? Por causa do Alexandre de Moraes, mas depois vai seguir normal. O que é que vocês acham? Coloca aqui embaixo a sua opinião. E principalmente, depois desse discurso que eu coloquei pra vocês aqui do Hugo Mota, vocês acham que ele ainda tá suscetível a colocar o projeto da anistia pra votação? Coloca aqui. Agora ele já tá no poder, né? Agora ele já tá lá na cadeira, igual o Lula, né? Prometeu mundos e fundos, mas depois que sentou na cadeira de presidente, a conversa muda, a conversa é outra. Parece que o Hugo Mota tá pelo mesmo caminho, né? Depois que conseguiu o poder, dá uma banana para que ele fez promessas, né? Principalmente para o Bolsonaro. Agora, uma coisa eu falo para vocês, gente, tá? Escrevam o que eu estou dizendo. Se o Hugo Mota, tá, trair o Bolsonaro, isso vai custar muito caro. Muito, mas muito caro. O Bolsonaro não tá para brincadeira e vai custar muito caro, tá? É só uma opinião.